comecei essa viagem pelo fim de outra. Aquele trem chegando na estação, na famosa sessão inaugural dos Lumière. E convém que ela termine assim, de carona por outras paragens. Assim como tomei emprestado o trem dos Lumière, o entardecer de Maya Deren, as adagas de Zhang Yimou e tantas outras imagens, pego emprestado agora essas estradas, rostos e paisagens de um filme do Karim Ainu e do Marcelo Gomes, para falar de trajetos, caminhos e despedidas. Preciso, antes de tudo, confessar uma coisa. Eu menti. Ou me enganei. Ou talvez tenha apenas tomado por poesia o que habitava outros campos. A verdade é que o cinema não é uma linguagem. Ao menos não pelo viés estruturalista da palavra. O cinema, na verdade, é feito de muitas linguagens. Queria ter falado de roteiros, angulações de câmera, encenações, experimentações, enquadramentos, sons, efeitos, mas olhando agora, sinto não ter dito nada realmente relevante sobre nada disso. Ou talvez tenha dito, enquanto falava de outras coisas. É que, atravessado pelos filmes sobre os quais escolhi falar, me deixei encantar demais por outras questões, outras ideias, outras palavras, outros termos. Acredito ter falado de amor, talvez. De poesia, provavelmente. E de sonho, com certeza. Talvez tenha dito alguma coisa sobre luz, sombras e silêncios. Já não me recordo mais. A ideia era falar de cinema e, falando de cinema, falar de amor, de poesia e de sonho. A ideia era falar de amor. E, falando em amor... Seu Nino e Dona Perpétua vão ser os primeiros a serem desapropriados. Eles estão casados há mais de 50 anos. Nunca tiveram outra casa. Nunca tiveram uma briga. Nunca dormiram uma noite longe um do outro. Seu Nino saiu para desligar o rádio e eu pedi para ele voltar. Não quis filmá-los separados. A verdade é que eu não sei o que é o cinema. Imagens em movimento, sons em movimento, imagens e sons em movimento. Movimento? Sei bem que assim como aqueles clássicos 24 frames por segundo de um filme, a vida e o tempo precisam estar em movimento. Caso contrário, deixam de ser o que são. Talvez seja isso. Chegando à estação ou partindo em viagem, em tela tudo se movimenta. Tudo. Porque até o que não se move ocupa um tempo de cena e um espaço de memória, de imaginação, de sonho. Mas o cinema, esse enigma, tem a ver com tempo, movimento e algo mais. Ou seria a forma o bastante? A técnica? O aparato? Só isso? Esse filme me faz lembrar tantos poemas que eles acabam se confundindo na minha cabeça. Navegar é preciso partir, é preciso chegar. Tudo que não invento é falso. Viajo porque preciso, volto porque te amo. Acho que tô divagando. Será que o cinema e a poesia bebem da mesma fonte? Dessa que reinventa constantemente as palavras e os signos, as formas e os sentidos, metamorfoseando grafias, fonemas, figuras, imagens, reinventando linguagens? Será que o cinema e a poesia... Queria ter realmente o meu ser tão alto nesse momento. Era uma vida lazer para mim e minha filha e mais nada. Mas o que é uma vida lazer? Uma vida lazer é assim, eu na minha casa, eu e minha filha, o companheiro que eu tiver ao meu lado,
para esquecer esse momento todos, porque não dá certo. É triste a pessoa gostar sem ser gostada. E tu queria ter um amor? E como eu queria. Então diga aí, como é que você queria ter o amor? Eu queria ter um amor assim que seja reservado só para mim. Todo instante, toda hora que eu chegar, encontrar ele, encontrar aquela pessoa só para mim. Eu acho romântico. Apesar de todos os preconceitos que a gente tem que aguentar, bafo de cachaça, de cigarro, de outras coisas, mas o que importa é que a gente tem que dar valor e dar lazer a quem dá a gente. O cinema, esse enigma, é tempo, movimento e algo mais. O cinema, esse enigma. Tempo, movimento e o que mais? Penso que, para estar vivo, é preciso não apenas se mover, tem que estar minimamente atento. Viajo porque preciso. Volto porque te amo. Para partir ou para voltar, é preciso estar vivo. E para estar vivo, é preciso sentir. Cinema talvez seja isso, antes de tudo, sentir.